O mês de agosto de 1955 foi muito estranho para os moradores da pequena fazenda nos arredores da cidade de Kelly e Hopkinsville, ambas no condado de Christian, Kentucky. Alguns moradores afirmaram ter testemunhado algo estranho, inexplicável e totalmente fora do comum. Para os membros da família Sutton, que viviam a algumas milhas de Hopkinsville, os acontecimentos foram tão traumáticos que as suas vidas foram alteradas para sempre. O incidente aterrorizante teve início na noite de 21 de agosto e, desde as primeiras horas após o anoitecer, um ruído insistente parecido com um canto entoado numa língua desconhecida podia ser ouvido claramente vindo da floresta que cercava a propriedade. O rumor continuou ao longo da madrugada e no início da manhã seguinte, deixando os moradores da fazenda preocupados. Durante a alta madrugada, eles também haviam percebido estranhas luzes esverdeadas que brilhavam a boa distância entre as árvores, iluminando o céu noturno. A família Sutton, que vivia naquelas terras há 2 gerações, jamais haviam presenciado tal coisa. Dividiam a mesma casa os patriarcas Henry e Beatrice Sutton, o filho mais velho Gerald J.C. e a sua esposa Beline, seus filhos Barry e Agatha de 9 e 6 anos, além de seu irmão Elmer. Um amigo conhecido da família, chamado Billy Ray, estava passando uns dias com eles na ocasião. Todos se reuniram na varanda tentando compreender o que estavam ouvindo. As opiniões sobre o que representava aquele som misterioso variavam. Para Beatrice parecia algum animal, talvez porcos do mato. JC, no entanto, estava certo que era algum tipo de canto. Eles notaram que os cães ladravam quando os ruídos se tornavam mais intensos, e que os animais, cavalos e vacas, estavam se comportando de maneira redia. Finalmente, Elmer e Billy Ray decidiram descobrir o que estava acontecendo. Armados com espingardas de caça, os dois foram até a mata, seguindo uma trilha que os conduzia para dentro da densa floresta por cerca de meia hora. O estranho ruído havia parado no instante em que eles colocaram os pés na floresta, e um inquietante manto de silêncio parecia ter descido sobre os dois. Contaram que tudo estava muito quieto e não escutavam sequer os pássaros, que eram bem comuns na região. Próximo de uma grande árvore, os dois encontraram um monte de terra remexida, com mais ou menos 30 centímetros de altura. No alto desse monte repousavam penas de pássaros, ossos de pequenos animais, folhas, pedras coloridas e outros objetos curiosos. A coisa, nas palavras de Elmer Sutton, lembrava um pequeno altar primitivo, como os que os nativos faziam séculos antes. Mas não havia índios naquela região há muito tempo. Inquietos com o que haviam descoberto, os dois concordaram que seria melhor retornar para a fazenda. Quando estavam voltando pela trilha, ouviram um alto som de assobio e o som de algo se aproximando em meio aos arbustos. Os dois pararam imediatamente e apontaram suas armas em direção à agitação, aguardando por alguns tensos instantes. E de repente, uma silhueta meio humana, de baixa estatura e fisionomia grotesca surgiu no meio da mata, esgueirando-se por trás das árvores. A criatura, pálida e com grandes olhos e orelhas, se agachou cerca de 10 metros dos dois homens e emitiu um rosnado longo como se fosse um cão feroz. Eles perceberam que seus lábios se contorceram mostrando presas. No momento seguinte, ele avançou correndo de 4. As espingardas foram disparadas e a criatura foi lançada longe. Os dois resolveram sair dali sem olhar para trás, pois logo em seguida tiveram a forte sensação de que estavam sendo observados. Ao sair da floresta e chegar à clareira onde ficava a fazenda, encontraram os demais membros da família preocupados. Eles haviam ouvido os disparos de espingarda. Além do mais, eles disseram que os dois tinham saído há muito tempo, o que a dupla contestou, afirmando que ficaram fora por menos de meia hora. Henry então disse que eles haviam saído há mais de 3 horas e que nesse meio tempo, os estranhos ruídos vindos da floresta se tornaram mais fortes, o que deixou a todos com certo medo. Confusos, eles se reuniram na casa e os homens relataram o que presenciaram. Planejaram preparar uma carroça e seguir para Hopkinsville, mas quando eles faziam os preparativos, aquele canto bizarro tornou-se mais alto, assumindo um tom de urgência. O som rouco e profundo parecia mais selvagem e próximo. Os homens da casa se armaram com as antigas espingardas de caça que mantinham na casa, algumas ainda dos tempos da Guerra Civil. Repartiram os cartuchos de munição e ficaram em alerta observando. Os cavalos estavam nervosos e eles duvidaram que conseguiriam atrelar os arreios aos animais.
A noite começou a cair, deixando a floresta mais sombria. E quando tudo ficou escuro, o mesmo brilho oscilante visto anteriormente iluminou a noite com um fulgor sinistro. Decidiram arrastar os móveis em direção às portas e janelas a fim de criar barricadas para impedir a entrada de seja lá o que fosse. A noite estava clara, com a lua despontando alta e cheia. Os homens vigiavam apreensivos mesmo enquanto faziam a ceia providenciada às pressas. No começo da madrugada, o ruído acabou repentinamente, e poucos minutos depois os moradores da casa perceberam movimento nos arredores da fazenda. Figuras atarracadas de baixa estatura, idênticas àquela encontrada na floresta, corriam pela frente da casa gritando e rosnando. Pedras voaram nas janelas batendo nas venezianas fechadas e nas paredes de madeira. Os cães dentro de casa latiam como loucos, as crianças choravam e as mulheres gritavam apavoradas. Na porta da frente, fortemente trancada e guarnecida com uma pesada cômoda de madeira, ouviam-se batidas surdas de incontáveis mãos. Através das frestas da janela surgiam as sombras dos invasores, criaturas ferozes do tamanho de crianças, nuas e pálidas, com feições embrutecidas e olhos brilhando na escuridão. Pouco depois, ouviram um medonho relinchar vindo do estábulo. As criaturas haviam descoberto os animais da fazenda. O barulho que se seguiu foi angustiante. O som dos rosnados misturados ao desespero dos cavalos, mugidos nervosos das vacas e balidos dos carneiros, que durou longos minutos. Elmer queria abrir a porta e enfrentar os invasores, mas Henry não arriscaria a vida das mulheres. A porta da frente foi esmurrada e chutada novamente, mas a madeira era sólida e conseguiu suportá-los. O mesmo, no entanto, não podia ser dito das janelas, que diante da ferocidade das criaturas ameaçava ceder a qualquer momento. Os homens, sabendo do perigo, enfiaram os canos das espingardas nas frestas e dispararam mais com a intenção de assustar eles do que acertá-los. Gritos estouraram no pátio frontal, um som de terror e pânico selvagem, seguido de ruído de passos retrocedendo rapidamente. As criaturas haviam se dispersado, ao menos por hora. E a família cercada teve tempo de pregar as tábuas nas janelas e portas, além de arrastar mais móveis pesados, reforçando as barricadas. Por volta das 3 da manhã, uma segunda leva de criaturas invadiu a fazenda, dessa vez se concentrando na porta dos fundos, que havia sido guarnecida com tábuas. A porta resistiu aos ataques furiosos de socos e pontapés. Ouviram então no telhado passos e imediatamente souberam que as criaturas haviam escalado pela calha e chegando ao topo. Telhas eram derrubadas e a algazarra só encerrou quando os membros da família dispararam para o alto, produzindo um barulho ensurdecedor. Os nados se multiplicaram e a porta dos fundos parecia estar prestes a ser derrubada. Billy Ray e Gerald apontaram as armas na direção, no exato momento em que a porta se soltou da soleira. As armas rugiram e imediatamente alguns seres foram alvejados, mas alguns outros tomaram o lugar, estendendo mãos ávidas dotadas de garras para dentro. Novos tiros foram disparados até que finalmente desistiram. A mesa da cozinha foi virada e colocada de encontro com a porta para proteger a entrada. O segundo ataque durou pelo menos 2 horas, com as criaturas rosnando furiosas, lançando pedras na fachada e batendo nas paredes. Finalmente, quando começou a clarear, eles desistiram e retrocederam para a floresta. Por volta das 7 da manhã, os homens perceberam que havia um movimento novamente na porta da frente. Mas dessa vez eram os vizinhos que viviam a algumas milhas de distância. Os Sutton abriram a porta para cumprimentar os seus vizinhos, chocados com o que estavam vendo. A fazenda parecia uma praça de guerra, tudo estava fora do lugar, destruído ou arruinado. Não havia sinal das criaturas responsáveis pela devastação. Eles haviam partido levando consigo os que haviam sido feridos ou mortos pelas espingardas. O estábulo, o galinheiro e o celeiro estavam destruídos. Os animais que ali estavam foram brutalmente massacrados com chutes e socos, pedradas e pauladas. Estranhos símbolos foram pintados na parede do celeiro com o sangue dos pobres animais abatidos. Os vizinhos Paul Taylor e seu filho Carlton contaram que haviam ouvido o som de tiros na madrugada, mas não puderam vir antes por ter medo de deixar o restante da família desprotegida. Considerando a quantidade de criaturas e a forma violenta como atacaram, a decisão foi certa. Carlton, acompanhado de Elmer, foram até Hopkinsville, a fim de buscar ajuda.
E dentro de 1 hora, mais de uma dúzia de moradores preocupados estavam presentes no local, avaliando a situação. Ninguém duvidou da história contada por Henry Sutton. Ele não tinha motivos para criar nada daquilo, e os Sutton sempre foram gente de bem, que não inventaria aquele faz de conta só para chamar a atenção. Porém, o estado nervoso e apreensivo das mulheres e crianças deixava claro que algo realmente tinha acontecido. O delegado Haswell Greenwell, do condado de Christian, e nada menos do que 20 oficiais haviam sido chamados para a fazenda. Os policiais tiraram fotos, andaram pela área e fizeram perguntas. Nada foi encontrado, nem pegadas ou sinais da passagem de uma, quanto mais de um grande número de criaturas. Jornais locais deram ampla publicidade ao caso e os Sutton se tornaram celebridades. As criaturas foram chamadas de Goblins de Hopkinsville em uma reportagem do Kentucky News, e o nome passou a ser usado por todos. Nos dias seguintes, os habitantes de Hopkinsville relataram que os homens do governo estiveram na região, fazendo perguntas e coletando informações. Alguns deles, vindos da base aérea do Fort Campbell, teria inclusive se identificado como membros da Força Aérea. Há boatos que membros do ultra-sigiloso Projeto Livro Azul também estavam em Hopkinsville, fazendo perguntas aos moradores. Após o incidente, os Sutton decidiram não falar mais a respeito do que havia acontecido naquela fatídica noite. A fazenda se tornou uma atração turística por alguns meses, atraindo grande número de curiosos. Incomodados com a quebra de sua rotina, os membros da família deixaram o condado de Christian, sendo acolhidos temporariamente na casa de familiares. Apenas Billy Ray continuava morando na região, afirmando categoricamente que os fatos haviam ocorrido conforme relatado. No ano seguinte, a fazenda foi finalmente vendida e os Sutton se mudaram para o oeste. A curiosa história se mantém entre os mais estranhos fenômenos fortianos já coletados, levando o número de pesquisadores ao longo dos anos a supor que o mistério dos Goblins de Hopkinsville poderia ter alguma ligação com formas de vida alienígena. Embora a maneira estranha como as criaturas alegadamente se comportavam dificilmente se enquadre no perfil de visitantes extraterrestres. Especialistas em fenômenos incomuns criaram ao longo dos anos várias teorias a respeito do incidente e sobre a qual a real natureza dos Goblins. Para alguns, eles seriam criptídeos que ainda habitavam as profundezas da floresta, enquanto para outros eram a prova de que fadas ou espíritos primevos realmente existiam, ainda que não fossem parecidos com aqueles que povoam os contos de fada. Uma das teorias mais interessantes e controversas coloca os Goblins como visitantes interdimensionais, criaturas nativas de uma outra realidade. Eles teriam invadido nosso lado, cruzando uma passagem ou um portão que conectou as duas dimensões temporariamente. Incapazes de viver em nossa realidade, eles teriam partido. Poderia haver uma raça de estranhas criaturas humanoides ainda desconhecidas habitando as florestas de Kentucky? Será que elas ainda estariam por aí espreitando atrás das árvores e observando as pessoas? O caso continua atraindo especialistas em fenômenos sobrenaturais interessados em ver onde o confronto teria ocorrido. Bom, pelo menos a cidade está ganhando um pouco de dinheiro com a fama do assustador incidente, né?